Como seria uma história que começa com uma pilha de livros dizendo para nos desconectarmos da realidade. É fato que, desde criança, o protagonista sempre amou os quadrinhos, mas toda vez que os lia, percebia algo. Os personagens principais nunca eram tão legais. Pensava que eles eram simplesmente chatos e monótonos. Parecia que faltava uma pegada a mais. Ao invés disso, os verdadeiramente incríveis para ele eram os coadjuvantes que normalmente apareciam e sempre escondiam seus verdadeiros poderes. Era surreal quando eles os revelavam apenas em momentos de perigo. Assim, desde jovem, ele queria ser um personagem secretamente poderoso. Com o tempo, o rapaz cresceu e desenvolveu uma habilidade especial de ajudar os outros em incógnito. Por isso, sempre que podia, ajudava aquela senhorinha a carregar seu pesado carrinho. No entanto, apenas o empurrava sutilmente para que ela pensasse que o objeto estava um pouco mais leve. E sempre que ela estranhava alguma movimentação, ele corria o mais rápido possível para que sua ajuda não fosse notada. Toda vez que fazia isso, a senhorinha sentia-se mais forte, até porque aquela colina normalmente era um grande desafio. O sorriso do garoto surgia quando conseguia ajudá-la, fazendo com que pensasse que tinha puxado o carrinho sozinha. Ela sempre imaginava que poderia ter um anjo da guarda que lhe dava uma forcinha a mais. Aquela vez foi por pouco. Quase que ela pega o tal anjo. Satisfeito por sua proeza, ele achou que era melhor encerrar os trabalhos por aquele dia, antes que fosse perigoso demais ajudar alguém. Pensava, enquanto caminhava, que poderia passar na loja de frutas no dia seguinte para dar uma ajudinha ao dono da feira. No dia em que marcou 10 anos ajudando pessoas em segredo, ele estava tão feliz que, descuidadamente, atravessou a rua. Infelizmente, aquele que fazia tanto bem secretamente foi atingido por um caminhão de 8 toneladas. Assim que avistou o veículo, ficou surpreendido. Era quase como se fosse um milagre. Tinha certeza de que fora atropelado, no entanto, apenas estava caído no chão, sobre uma grama aparentemente macia. Uma bela mulher de cabelos rosa perguntou-lhe se não sabia que aquele era um mundo de espadas e magia. Ela falava que tinha antecipado um pouco a chegada dele, já que ele era uma nobre e pura alma. Apresentou-se dizendo que era Ercia, a deusa da guerra. Com seus grandes olhos dourados, falava que esteve esperando para conhecê-lo e conceder-lhe uma nova vida por muito tempo. O jovem tímido, com um penteado bastante comum e óculos, ficou assustado. Queria saber o que aquilo poderia significar. Talvez ela já o conhecesse de algum lugar. Animada, a deusa da guerra dizia que era exatamente isso. Ele era um dos poucos santos no mundo que ajudava os outros em segredo. Muitos deuses ficariam encantados com as boas ações com que ele sempre agia. Meio entorpecido e ouvindo tudo aquilo, ele ficou cabisbaixo, dizendo apenas que entendia. Entristecido, falava que se esforçou tanto para permanecer despercebido, no entanto, não conseguiu esconder isso dos deuses. A bela mulher de cabelos claros achava que ele estava melancólico demais. Mostrando suas asas, tentou fazer com que ele ficasse animado, falando que certamente ele era uma pessoa bastante intrigante. Falava que ela, a deusa da guerra, concederia a ele uma bênção divina. Dizia que ele poderia se tornar qualquer coisa que desejasse naquele mundo. Um guerreiro, talvez um rei, quem sabe um demônio ou até mesmo um grande dragão. Ele poderia escolher entre qualquer coisa. Com isso, tendo em mente tudo aquilo que a mulher estava falando, ouvia constantemente perguntar o que ele gostaria de se tornar, até que a resposta dele deixou-a um pouco surpreendida. Tanto que ela precisou perguntar novamente para ter certeza. Até que ele, com toda a confiança do mundo, falou: "Quero ser um fracote secretamente poderoso. Desejo que me transforme em um fracote de aparência, no entanto, secretamente poderoso." Por mais que ela perguntasse e ele respondesse, para ela era bastante difícil entender por que alguém forte queria apenas ser discreto. Ele tinha feito, até então, coisas pequenas, como ligar um ventilador quando alguém estava passando por um momento de grande calor, ou limpar a quadra de esportes e surpreender a todos os alunos. Agora, a deusa da guerra questionava que essas pequenas coisas que ele fez não eram ser um fracote secretamente forte, e sim apenas um fracote muito trivial. Um verdadeiro fraco secretamente poderoso é sempre subestimado, mas lida com uma força avassaladora quando necessário, explicou ele, surpreendendo a todos, que jamais imaginariam que um fracote poderia mostrar tanta força e habilidade assim, do nada. Depois que ele explicou minuciosamente seu plano, parecia que a jovem divindade estava começando a aceitar melhor. Sabia agora que ele queria se transformar em alguém que possuía grande força, mas era subestimado e deveria esconder seus poderes. Por isso, concedeu o desejo e avisou-lhe que renasceria em um novo mundo como alguém de origem humilde. Isso fez com que ele vibrasse de emoção.
Ela continuou dizendo que ele seria mais forte do que qualquer outro guerreiro, qualquer rei demônio ou dragão, perguntando se assim ele ficaria satisfeito. Depois, deixou a cláusula um pouco mais interessante. Falava que, se algum dia os poderes dele fossem descobertos, o coração dele explodiria. Essa parte não foi tão interessante de se ouvir. A deusa afirmava que, assim como ele havia desejado, agora deveria realmente esconder os seus poderes. Ouvindo que a graça concedida não parecia um milagre, e sim um castigo, ele ficou apavorado. A deusa dizia que era uma dádiva, um homem de imensa força ser destinado à eterna solidão era, no fundo, algo poético. 2 anos se passaram desde que ele foi para o mundo enviado pela deusa. Sentado naquele campo verde, sempre se questionava que deusa era aquela, que sequer tinha entendido o simples desejo que ele fez, apenas porque ela insistiu muito. Porém, isso não importava mais. A bênção em forma de castigo já tinha sido concedida, e ele já estava lidando com isso há um pouco mais de 2 anos. Agora, diante dele, havia algumas bestas. Não deveria sequer temer nada, já que ele era a pessoa mais forte ali. No começo era interessante, depois ficou chato e sem graça. Qualquer tapinha que desse no monstro levaria este a ter um sono confortável e eterno. Claro, não podia reclamar dos seus poderes. No entanto, por mais que destruísse aquelas bestas, parecia que elas brotavam em árvores. Na medida em que cada uma ia avançando e se aproximando dele, ele simplesmente dava um tapa, um pontapé ou o que fosse para mantê-las distantes. Uma coisa era certa. Teve sorte. O coração dele, até aquele dia, não tinha explodido quando as feras notavam a real força que ele carregava. Se era assim, ele poderia continuar lidando com elas da forma com que sempre fez, até que finalmente chegou a última daquelas bestas infernais. Olhava na vastidão daquele campo e não via mais nenhuma criatura. Também não tinha nenhum tipo de pessoa por perto. Talvez ele devesse voltar discretamente para a vila. Ele, antes um jovem de cabelos pretos, olhos castanhos e algo perto dos 20 anos, agora era um jovem reencarnado há apenas 9 anos, Urian. Naquele mundo, tinha os olhos esverdeados e os cabelos cinzas. Morava em uma vila calorosa, mas parecia que sua vida era simples e bastante humilde. Tinha uma companheira bela, de cabelos vermelhos, que sempre que ele fugia perguntava-lhe onde tinha se metido. A desculpa era quase sempre a mesma. Falava que tinha tido uma leve dor de barriga. Sua amiga sempre dizia que ele deveria ter avisado. Aquela jovem de cabelos avermelhados e de olhos cor-de-rosa sempre se preocupava com ele. Era perigoso andar por aí sozinho, já que ele era muito fraquinho. Perguntava-lhe se ele fazia ideia de quantas vezes lobos haviam rondado aquelas terras. Vez ou outra, para ajudar nas desculpas dele, os outros amigos diziam que não tinham visto nenhuma besta ultimamente. Todos achavam muito difícil cultivar a terra com aqueles seres especiais por perto. Falavam que provavelmente era tudo graças às orações do sacerdote. Mesmo ele vendo que todas as honras e glórias estavam indo para outra pessoa, ainda assim se sentia satisfeito em fazer o bem e sempre continuar discreto. Até que suas alegrias eram arrancadas, juntamente com tufos do seu cabelo, por uma pessoa que estava sempre de mau humor. Aquele adulto sempre tinha uma forma peculiar de educar aquelas crianças. Dizia que, se pegasse ele andando sozinho de novo, iria estraçalhá-lo assim como as bestas iriam fazer. Apesar de ser a pessoa mais forte daquele mundo, sempre teve que aguentar ser punido por aquele grandalhão como se fosse apenas um molequinho fraco. Preocupada, a jovem chamava por seu amigo, na esperança de que nada de grave pudesse ter ocorrido com ele. Depois de ter acertado um pequeno golpe no jovem homem, o adulto avisava que tinha feito isso apenas porque ele tinha pouca idade, era muito baixo, fraco e até inútil às vezes. Ignorando tudo o que o homem falava, a menina perguntava ao amigo se ele estava bem. Às vezes, aqueles atos grosseiros vindos do adulto não eram nada para aquela criança. No entanto, tinha que fingir e aceitar tudo aquilo calado para não ser descoberto. Com isso, sua missão de esconder os poderes que tinha foi realizada com sucesso. As coisas não eram difíceis apenas para ele, mas sim para todos os jovens daquele local. Aquele adulto, às vezes furioso, pedia para que os pequeninos varressem tudo e deixassem o mais limpo possível. Depois de fazer todos os trabalhos, apenas as vassouras ficaram no chão, já que deviam memorizar uma certa canção. Caso não a memorizassem, seriam jogados para os lobos. O problema é que o homem não sabia que o herói já tinha exterminado uma matilha de lobos sozinho naquela manhã. Depois disso, Urian estava feliz, passeando pela pracinha. Mesmo sendo um órfão e considerado fraco, para ele era bom ter outras pessoas próximas. Todos agora estavam felizes, varrendo a praça enquanto cantavam para alegrar os aldeões, ainda que ele não lembrasse de certo a canção, detalhe por detalhe. Nela,
Incluía-se cantar alegrando o coração dos aldeões para que compartilhassem a comida com eles. Assim, iria comover a todos, e depois de ver aquele pequeno espetáculo, os moradores deixariam algumas recompensas e partiriam. Até porque nada era mais interessante do que ver crianças órfãs varrendo alegre e incansavelmente por várias horas. Todos achavam que o diretor daquele orfanato era alguém maravilhoso, já que cuidava tão bem dos jovens. Por isso, todos estavam interessados em apoiar o local para que aquelas queridas crianças pudessem ter frango na mesa e outras comidas tão deliciosas quanto aquelas. O problema era que todas aquelas delícias compartilhadas com as crianças iam apenas para a mesa do diretor, que era bem servido com frango assado, suco gelado, entre outras iguarias. Para as crianças infelizes, que tinham feito todo o trabalho pesado e divertido os aldeões por tanto tempo enquanto limpavam incansavelmente a pracinha, restavam apenas algumas batatas cozidas. Até mesmo o protagonista olhava com desgosto para aquela pequena porção de batata oferecida para cada um deles. De certa forma, parecia injusto que ganhassem apenas um punhado de batatas enquanto as coisas boas iam para o diretor. Isso porque eles sabiam que entre todas as ofertas generosas, havia frango, refresco e outras coisas gostosas, mas ali eles poderiam apenas comer batata. Um dos órfãos, que as devorava deliciosamente, dizia para que todos agradecessem e apenas comessem. Alegava que era melhor comer batatas sob um teto do que passar fome nas ruas. Enquanto isso, o protagonista achava que o diretor era uma pessoa com um coração muito ruim, mas eles sempre poderiam contar com a astúcia daquela jovem de olhos rosados. Ela tinha guardado alguns ovos cozidos, por isso, o jantar daquele dia ia ser, no mínimo, especial. Todos ali pareciam gostar demais de ovos cozidos. Chegavam a babar enquanto viam aquela pequena porção ser mostrada por aquela garota. A mesma comentava que a senhora de cedo tinha dado para ela. Não iria comer sozinha, por isso deixou para dividir, e assim poderiam misturar com as batatas e ter um sabor melhor. Aquela era a mesma salvadora da pátria e tinha salvado um jantar pobre e miserável, transformando-o em um banquete. A jovem sempre tentava proteger o amigo. Sabia que ele era fraquinho, por isso dizia que ele poderia comer a porção dela também. A desculpa era que ele estava muito fraquinho e magro. Dizia que, se ficasse ainda mais magro, o diretor poderia se zangar com ele e até expulsá-lo do orfanato. Mas é claro que, sendo muito gentil, o jovem não aceitou. Dizia que, com apenas a porção dele, era bem capaz que ficasse gordinho de uma hora para outra. Mas as coisas com aquela jovem de cabelos rosa não eram assim tão fáceis. Ela queria que ele comesse e deixasse de fazer joguinhos. Por mais que ela sempre oferecesse cuidar dele tão urgentemente, ele sabia que não era fraco o suficiente para despertar tanta gratidão dos seus amiguinhos. Com isso, seus olhos se fixaram nela e se lembrou de que sempre conseguiu ter apoio quando chegou naquele mundo. Ele realmente parecia um pequeno rato que era frequentemente expulso a pontapés de todas as lojinhas em que ia pedir algo para comer. A desculpa daqueles que geralmente davam alguns pontapés nos pedintes era que se crianças mendigas ficassem perto dos estabelecimentos, poderiam espantar a clientela. Ele estava descobrindo que a vida de um órfão era um pesadelo. Ninguém oferecia qualquer proteção. Os adultos que deveriam acolher sempre os tratavam com discriminação. Claro que ele poderia ter sido especialmente escolhido por isso, mas isso era simplesmente cruel demais. Até que um belo dia tudo se iluminou com a chegada da jovem de olhos rosados. Ela sabia que ele deveria ser um órfão também, por isso pediu a ele que fosse com ela. Ela se chamava Hera e de cara, ofereceu algo para ele comer. Falava que no orfanato onde vivia, o diretor não era uma pessoa boa, mas ali tinha abrigo, e às vezes eles tinham 2 refeições por dia. A atitude bondosa de alguém para com ele naquele dia chamou demais a sua atenção, e ele chegou a ficar paralisado diante da jovem e da comida oferecida. Dali nascia a mais pura amizade. A garota, pegando na mão do jovenzinho, apresentou-o ao diretor daquele orfanato. Falava que ele era um pobre jovem órfão que precisava de abrigo. Ela também prometeu que, apesar de ele ser franzino, queria ajudá-lo a trabalhar duro e, assim, poderiam ganhar bastante. No momento atual, olhando para os olhos rosados daquela garota, ele se lembrava de que a bondade dela era inalterável. Por isso fingiu que ia pegar o ovo para si. Sem que ela notasse, fez com que ela o comesse. Falava que queria ir junto com ela para a escola de magia, por isso ela deveria estar saudável e viva. Era difícil para todos viverem em um lugar tão cruel sem ter seus sonhos. Por isso, sonhavam em ir para a escola de magia, um lugar onde não eram discriminados e poderiam se fartar com deliciosas comidas à vontade. Esse sonho, apesar de distante, deixava o coração de todos mais quentinho. Com isso, a jovem fazia uma espécie de pacto.
Juntando-se a todos, abraçando-se, estavam fazendo a promessa de que queriam todos juntos ir para a escola de magia. Iriam aproveitar todas as refeições suculentas e estudar para crescerem na vida, em vez de trabalharem tão duro. Enquanto comiam as batatas no prato, achavam que, se fossem juntos, poderiam superar tudo e deixar aquela época difícil do orfanato para trás. Até que um dia o diretor, do nada, chegou para aquelas crianças com um sorriso descarado, dizendo que tinha boas notícias para elas. Para ele, parecia que era um dia festivo, até que anunciou que a garota de olhos rosados iria ser adotada. Pedia que todos parabenizassem a coleguinha. Aquilo caiu como uma bigorna na cabeça do protagonista, que não esperava se afastar dela assim tão rápido. A garota de cabelos rosa e olhos rosados pedia desculpas para os seus coleguinhas. Falava com o diretor, perguntando se não havia possibilidade de ela ficar junto com os amigos. Apesar de tudo, todos aqueles do orfanato estavam felizes por ela. Enfim, um deles teria uma oportunidade de sair daquele local. Mas não era a única notícia esplêndida daquele dia. Tinha mais uma coisinha. Uma das crianças tinha sido escolhida como sacrifício para o Deus Lobo, e esse era o protagonista, que junto com a notícia era parabenizado. Essa notícia congelou o coração da pequena Era, que via seu amigo Yurian prestes a ser sacrificado apenas para a adoração do Deus Lobo. No entanto, a garota estava completamente revoltada. Falava que não era isso que o diretor tinha prometido para ela. Na promessa dele, garantia que cuidaria do seu amigo se ela concordasse em ser adotada. No entanto, assim que ela concordou, o homem veio com essa historinha de que ele seria uma oferenda mais que bem-vinda para acalmar as bestas. Era por isso que os lobos ultimamente apareciam com tanta frequência. O diretor falava que havia uma razão para os lobos estarem com ataques menos frequentes no vilarejo. Dizia para os jovens que era diferente de tudo que eles estavam pensando. A razão era que não apareciam mais devido aos sacrifícios. Também tinha o fato de estarem alimentando o Deus Lobo regularmente. O Deus Lobo preferia um tipo específico de carne. E já que aquela criança era pequena e fraca, então nunca se tornaria um grande trabalhador. Em vez disso, seria sacrificada para proteger a vila. Todos iriam parabenizá-lo. Agora sim, o protagonista entendeu por que aquele homem malvado mantinha um orfanato. A jovem de cabelos rosa gritava, implorando para que ele cumprisse a palavra dele. No lugar de levar o amigo, levasse ela. Ela seria um ótimo sacrifício. No entanto, queria apenas manter Yurian vivo. Era fato que aquela garota parecia não ter entendido ainda o seu lugar no mundo, e para que melhor pudesse fazer uso dos seus talentos, aquele homem grande iria educá-la. Para isso, já tinha fechado o punho e estava prestes a dar a lição pertinente a ela naquele momento. No entanto, parou antes que realmente acertasse o rosto dela. Falava que ela era um produto e não poderia ser danificada antes da entrega. No entanto, nunca mais deveria agir com tanto desrespeito para com ele. Caso fizesse de novo, não apenas ela, mas todos ali sofreriam as consequências. Ela não poderia ser ingrata. Estava prestes a ir embora, e se fizesse algum tipo de gracinha, ao invés de um sacrifício, ele iria sacrificar todos os amigos dela também. Depois, ordenou que todos, exceto o sacrifício, voltassem para os exercícios diários. Não demorou muito e uma coroa de flores frescas estava sendo usada como adorno na cabeça do protagonista, que não sabia o que deveria fazer. Poderia lutar contra o Deus Lobo com a força que tinha. Mas, se fizesse isso, talvez não fosse descoberto se partisse em uma viagem secreta. Estava ele nesse tipo de pensamento até que escutou alguém chamar pelo nome dele. Assim que olhou na direção, arregalou os olhos. Era sua amiga Era. E agora estava com um visual diferente. Tinham cortado o cabelo dela para que ficasse mais curto e colocado roupas diferentes nela. A garota até recebeu um par de sapatos. Assustado, o protagonista perguntava o que ela estava fazendo ali e o que tinha acontecido com seu lindo e longo cabelo. Fingindo ter gostado do visual novo, a garota pegava o pouco cabelo que restou e dizia que ela mesma havia cortado para que pudesse se parecer com ele, pelo menos por um instante. Depois alertou-o de que os dois não tinham mais tempo para ficar de conversinha. Deveria trocar de roupa com ela o mais rápido possível. Com isso, ela começou a tirar as vestes. Até porque, debaixo da roupa feminina, carregava uma roupa de menino. Queria que ele vestisse a roupa que ela estava usando por cima. Como ele era magrinho, não iriam perceber nada. Ele estava inconformado. Não sabia por que ela estava fazendo esse tipo de coisa. Ela já estava decidida. Seria o sacrifício para o Deus Lobo no lugar do melhor amigo. O protagonista perguntou se ela realmente,
sabia o que significava ser um sacrifício. É claro que ela sabia. Ela sorria animada, como se estivesse fazendo aniversário e tivesse recebido um grande presente. Dizia que tinha a intenção de seguir o mesmo destino que seu irmão mais novo. Depois disso, falou para o amigo que, na primeira vez que o viu, lembrou-se do pequeno irmão que tinha. Até pensou que talvez pudesse ter sido ele quem teve a graça do céu concedida e voltou à vida. Era impressionante a semelhança entre os dois. Provavelmente era por isso que ela sentiu tanta necessidade de cuidar dele. Quanto mais ela falava, mais os olhos do garoto se arregalavam. Ela seguia dizendo que não queria ver a vida do novo irmão dela ser tirada novamente sem que pudesse fazer nada. Por isso, decidiu um plano. Queria se passar por ele enquanto ele fugia para o mais longe possível. Pela reação dos olhos estalados do protagonista, ele não parecia estar de acordo com isso. Ao invés de ela ser sacrificada, era melhor os dois fugirem juntos logo de uma vez. A garota tinha medo de que, se fugissem juntos, poderiam ser encontrados. Os adultos eram muito rápidos. Por isso ela tinha uma boa ideia. Quando o diretor visse o que ela tinha feito com o cabelo, certamente iria ficar muito zangado e dar nela mais um daqueles seus corretivos. E todos sabiam que ele não gostava de parar no meio da educação. Por isso ele teria tempo suficiente para correr. E bem, ela não iria sentir dor por muito tempo, já que seria ofertada para o Deus Lobo logo em seguida. Por isso logo pegou a coroa de flores adornada no cabelo dele para colocá-la na cabeça dela. Pedia a ele que vivesse uma vida longa e boa pelos dois. Também deixava claro que a família que estava de acordo em adotá-la não era gente que pudesse chamar de família. Iria mais para ser uma empregada. Por isso ela preferia salvar a vida dele a ir para um lugar assim. O coração do protagonista doía. Aquelas não eram palavras que uma garota de 10 anos deveria dizer. Ele possuía um poder imenso e ainda assim, tinha que assistir a tudo calado. Foi naquela hora, pensando desse jeito, que viu o diretor chegar absurdamente irritado. Sem saber se acreditava no que via, pois todo o orfanato olhava para o que havia acontecido com o cabelo daquela jovem. No entanto, daquela vez parecia que ele estava fora de controle, até porque entrou com tudo, e na mão, carregava um objeto pontudo. A garota, longe de tudo que tinha visto, estava com os olhos arregalados. Achava que, daquela vez, o fim seria inevitável. Enquanto isso, o protagonista apenas tocava o objeto que ele tinha em suas mãos. O homem começou a dizer que tudo era culpa dela, já que tinha feito aquilo com as próprias mãos, por sua própria vontade. Enquanto isso, o herói, notando que algo estava prestes a sair do controle, e vendo que a garota que estava disposta a dar a vida para salvá-lo agora estava em uma encrenca grande demais para lidar sozinha, deixou de lado a decisão de ter que guardar seus segredos. Juntou todo o poder que tinha nas mãos e deixou sua aura dominar todo o lugar. Com isso, o coração dele começou a dar indícios de que certamente iria explodir, assim como a deusa da guerra havia avisado que aconteceria. Mas ele não se importava mais com quaisquer circunstâncias que pudessem acontecer. Além do mais, já estava decidido que iria proteger a sua amiga. Mesmo com isso em mente, a visão da deusa falando que, se os poderes dele fossem descobertos, o coração explodiria, passou por sua cabeça. Mas tudo ficou para trás assim que viu a pequena jovem ser agarrada pelo pescoço, e com aquela mão grande, o diretor a sufocava com toda a sua raiva e rancor. O homem grande queria saber o que aquela pequena fazia com a coroa de flores que era dada para aquele que se oferecia em sacrifício. Ele entendeu que ela estava se dando em sacrifício no lugar do outro, e perguntava se ela queria agir assim como o irmão dela tinha feito no passado. Com isso, ele arregalou os olhos e abriu um grande e largo sorriso sarcástico. Sorria e achava que ela deveria, antes de mais nada, saber de algo muito interessante. Contou para ela que, na verdade, ele era o Deus Lobo. Contava que ele mesmo tinha exterminado o irmão dela com suas próprias mãos, usando aquele mesmo objeto com tudo. Depois que fez isso, dividiu o que sobrou com os lobos e vendeu o que prestava por um bom preço para humanos gananciosos. Falava que a única forma de alguém tão desprezível, órfão e pobre como aquelas crianças valer alguma coisa era através daquele tipo de sacrifício. Não adiantava acreditar que órfão tinha honra. Só prestava para ser inútil. Se fosse assim, era melhor não existir. Enquanto ainda segurava era pelo pescoço, dizia que seu irmão foi um bom menino até o fim. Ele dizia que estava feliz em se tornar um sacrifício para finalmente valer alguma coisa. Entre gargalhadas, dizia que aquele garoto tolo era um bom menino. Agora ela estava prestes a passar pelo mesmo.
Como ela não respondia mais, chegou a perguntar se, por acaso, ela estava inconsciente. Depois do pesadelo com o coração do protagonista, o jovem já estava pronto e disposto a olhar para aquele homem grande e conversar com ele de igual para igual. O diretor, por sua vez, notava que aquela criança tinha algo diferente. Agora se dedicava a atormentar Yurian, falando com ele que tudo era culpa da decisão que havia tomado em deixar a garota cortar o cabelo e usar a coroa de flores, demonstrando que ela queria ser o sacrifício. Falava que aquela que sempre tinha cuidado dele agora não poderia mais fazer nada. Era apenas um corpo vazio. Mas, é claro, ele não precisava se preocupar, pois em breve também se juntaria a ela. Enquanto ouvia as palavras daquele homem maldoso, o jovem se lembrava da primeira vez em que, tão caridosamente, a garota ofereceu a ele o único alimento que carregava consigo. Se lembrou de todas as vezes em que ela queria dividir o alimento que tinha para que ele comesse em dobro por causa da sua magreza. Lembrou até mesmo dos últimos instantes, quando ela, por vontade própria, colocou a coroa de flores, dedicando-se a ser o sacrifício. Tudo agora parecia muito estranho. Aquela criança parada olhava para o adulto, dizendo que se não demorasse tanto, fosse se aproximar mais rápido e fazer o que quisesse. Não deveria esperar tanto. Aquelas palavras vindas de alguém tão pequeno assustaram. Parecia que aquela pessoa já estava desistindo antes mesmo de começar uma disputa. Porém, antes que qualquer coisa acontecesse, o jovem herói se lembrava da deusa da guerra, perguntando por que ele queria ser um fracote secretamente poderoso. Já que um guerreiro ou um rei demônio parecia bem mais apropriado. Era apenas para manter os poderes escondidos dos outros ou tinha algo mais acontecendo? Enquanto ainda podia escolher o que queria, aquele herói contou que, se fosse um guerreiro ou um rei demônio, deveria usar seus poderes para os humanos ou para os demônios, e não era isso que queria. Agora, no momento atual, ele falava que queria usar seus poderes para salvar as pessoas que queria que fossem salvas. Por isso, não iria mais esconder seus poderes, independentemente dos resultados. Sendo assim, reuniu sua força e poder e atacou na direção do diretor, fazendo com que este perdesse a cabeça. O poder lançado foi tão forte que destruiu paredes e até rompeu camadas universais. Depois de perder a cabeça, o corpo do homem, já vazio, deixava aos poucos a garota cair no chão. Antes que ela se debatesse contra o solo rígido, correu para ampará-la antes que seu corpo pudesse ser danificado. Com ele carregava um grande arrependimento. Achava que tinha agido tarde demais. Por isso, pedia desculpas a ela enquanto notava as escoriações em volta do pescoço. Arregalava os olhos e chamava o nome da garota, até porque notou que a vida ainda residia naquele corpo. Ela parecia estar balbuciando alguma coisa. Com os olhos completamente repletos de alegria, ele conseguiu sorrir enquanto mais uma vez a chamava pelo nome. Sendo uma pessoa extremamente forte e um indivíduo poderoso, usou o seu poder de cura para salvá-la antes que fosse tarde demais. Com tantos poderes universais e poderosos, ele poderia fazer grande diferença em qualquer mundo que existisse. Agora estava dando graças aos deuses por não ter sido tarde demais. A sua tomada de decisão em não esconder os poderes e reagir havia dado resultado. Porém, quando olhou para frente, notou que agiu com extrema potência. Até porque não tinha usado seus poderes em grande escala ainda e não sabia medir a força que possuía. Mesmo se aquele fosse o último instante de vida dele, não tinha nenhum arrependimento. O que era estranho é que tinha usado seu poder e ainda estava com o coração inteiro. O ar ainda percorria seus pulmões e tinha dado um fim naquele diretor malvado. Achava que tinha descoberto uma brecha na maldição disfarçada de bênção, porque tinha ganhado. Se a pessoa que descobrisse seus poderes fosse eliminada assim que os descobrisse, o coração dele permaneceria intacto. Para ele, isso não seria difícil, já que usaria esse tipo de poder apenas em pessoas extremamente cruéis. Tudo foi graças a Deus Ercácia que ele reviveu em um novo mundo, com isso salvou Bella daquele diretor maldito. Já tinham se passado 4 anos desde então, agora passava suas manhãs derrotando monstros tão grandes quanto o chifrudo de olhos vermelhos que estava sofrendo. Porém, mesmo estando diante de um monstro tão grande, o único problema era ter se esquecido do café da manhã. Estava focado em sempre tomar o seu café, na hora certa sua intenção era crescer já que ele era muito pequeno e não conseguia acompanhar em tamanho as outras crianças. Aquele monstro ali ficava encarando e esperando o momento certo de atacar, no entanto, o jovem herói apenas estava pensando qual era a medida ideal para alguém de 13 anos.
Irritado, resolveu dar um peteleco naquele monstro que estava atrapalhando o seu raciocínio. Enquanto o monstro caía, ele parecia ter uma ideia, achava que talvez se comesse os chifres daquele monstro poderia crescer um pouco mais. Uma coisa era certa, ele ainda continuava forte. Porém agora eles estavam prestes a fazer o exame de admissão na escola de magia. Uniformizados, os dois pareciam outras pessoas. Aquela madre que tinha cuidado tão bem deles, agora desejava apenas boa sorte. Tinha sido ela que ficou responsável pelo acolhimento de todos daquele orfanato, depois que o diretor não pode mais cuidar deles. Os amigos que viam os dois partindo falavam que desejava boa sorte em breve. Eles também se reuniram com eles. Aquela madre desejava que eles tivessem a maior sorte do mundo, desejava a eles as bênçãos dos céus, e que eles se saíssem bem na admissão da escola. É claro, o protagonista tinha a convicção de que tudo daria certo, até que aquele lugar era o sonho deles, quando estavam naquele orfanato terrível, a única coisa que aquecia o coração deles. Isso ele já tinha colocado em sua mente, e era o local pelo qual ficou esperando muito tempo, já que os últimos 4 anos foram muito chatos, derrotou, massacrou, e pisou vários monstros. Mesmo assim, parecia que os monstros ficavam cada vez mais fracos. Mas agora pessoas de verdade iriam menosprezá-lo abertamente, e era com isso que ele estava contando naquele mundo fantástico, onde até mesmo a escola de magia existia. Seu sonho estava realizado, se tornasse um protagonista que era subestimado, por isso estava muito animado para o dia chegar. Ali estavam eles na escola real de magia, uma escola fundada pela família real, quem nutria indivíduos de talentos independentes de seus status. Para defender as pessoas dos monstros, aquele era o dia do exame de admissão da escola de magia. Ali estava jovem loiro, um nobre chamado Chris. Logo de cara, ele começava a dizer que a escola de magia era apenas para nobres com grande potencial e força. Olhava um certo grupo porque tinha broches azuis, sabia que eles eram estudantes que vinham da nobreza assim como ele. No entanto, os seus olhos se regalaram, viu um broche vermelho. Isso indicava que aquela garota era a princesa da família real. Assim que a viu, ficou caidinho, achava que o exame de admissão naquele ano não era brincadeira. Mas também tinha o lado ruim, assim, que ouviu os caras conversando, olhou naquela direção. Com bastante descaso, eu achava que tinha alguns insetos que não sabiam certamente onde eram seus lugares. No caso, estava falando dos dois, que tinha acabado de entrar. Urian e Bella, ambos carregavam os bruxos de cor negra, independente do que as outras pessoas falassem. Os dois estavam satisfeitos, aquele era um sonho realizado. Mas o protagonista estava em puro êxtase, era isso que ele queria, aqueles olhares estranhos. E lá vinha o sonho concretizado. O nobre Chris falava que os status ali eram elevados, mas como criaturas tão baixas sequer conseguiu sonhar em entrar na academia de magia. De repente as pessoas com os broches azuis começaram a rir dos outros, aqueles que visivelmente faziam parte dos cidadãos comuns, chamado de plebeus. Falavam entre si que não fazia a menor diferença se aqueles insetos estavam ali, até porque todos eles seriam eliminados. Era por isso que não deviam nem mesmo tentar. Vendo tudo aquilo, o protagonista ficava bastante aliviado. No entanto, sua amiga, Bella, não gostou nem um pouco do tratamento. Mas isso era o que deveria ser. O protagonista estava radiante, o enredo clássico da história de um personagem de força oculta. Mas para Bella, a jovem de cabelos rosa, isso era inadmissível. Eles deveriam tratar todo mundo com igualdade. O protagonista até tentou fazer com que ela ficasse, mas Bella não estava nem um pouquinho satisfeita. Olhava para trás e pediu ao amigo que simplesmente ignorasse. Eles olhavam para Chris e falava que o status social valia mais para eles do que um ser humano. Enquanto passava, o protagonista deu uma olhadinha para Chris, achava que era um desperdício se ficasse ali, poderia ser um pouquinho mais menosprezado. Porém, o 29º exame de admissão estava prestes a começar. O realizadora avisava que o exame era simples. Quem falava com eles era o diretor da Escola Real de Magia, Sr. Mages. Ele falava que, como um estudante da escola de magia, o objetivo deles era proteger as pessoas utilizando esgrima e magia. Falava que o exame de admissão era o lugar ideal para ver as habilidades fundamentais como agilidade de esgrima e os poderes mágicos. Tudo seria testado. Enquanto o protagonista estava ali apenas vivendo e escutando o diretor falar, alguém estava menosprezando a cor do broche dele. De longe notava que era apenas um plebeu que nem sabia segurar uma espada. Para o instrutor, isso não fazia nenhum tipo de diferença. Já começava a ser apresentado, falava que era Gary B.
Também falou que para o teste deles, eles iriam fazer uso de espadas e treinamento, que estavam bem diante deles, usariam estas para cortar o alvo atrás deles, e deveriam fazer isso de uma vez só, até fez o movimento para demonstração. Com aquela pequena atitude, fez com que todos ficassem surpreendidos agora, todos queriam ser tão incríveis como ele. O instrutor avisou que deveriam se aproximar na medida em que seus nomes fossem chamados. A primeira seria a jovem Tien. Ela deveria ir imediatamente e participar do teste com a espada. Ele avisava que deveria começar assim que ela estivesse pronta. Antes de começar, ela perguntou se por acaso ela seria desclassificada se não conseguisse cortar tudo. De uma vez ele achou a pergunta bastante interessante. Responderam que não seriam desclassificados, já que não tinham tanta expectativa sobre nenhum deles. Falava que todos estariam no nível que outras crianças de qualquer maneira, então não deveria tentar fazer algo muito especial, apenas mostrasse o que conseguisse. Ela fechou os olhos e fez o movimento conforme o instrutora havia ordenado de fato. Ela não conseguiu cortar nem metade do boneco de teste. Em seguida chamou pelo próximo, era o nobre Chris. Ele havia cortado metade, e com isso ficou bem satisfeito depois. O jovem de óculos com os olhos verdes, este continha um broche verde Richal, usou toda a sua força, e também cortou metade. O instrutor começou chamando a próxima, seria Bella. Ela achava que era muito cedo para ser a vez dela, no entanto o protagonista desejou boa sorte. Tentando acalmar, ela dizia que só precisava cortar metade do boneco. Isso seria moleza, falava que ela conseguiria moleza. Mesmo tendo um pouquinho de desconfiança em si mesma, ela tentava mostrar para o amigo que poderia dar certo. Como de sempre, o instrutor falou que ela deveria começar assim que estivesse pronta. Dessa vez dela, segurou a espada e tentou focar no alvo bem no centro. Enquanto isso, os nobres de broches azuis estavam fazendo gracinha. Falava que daquele jeito era fácil, qualquer um poderia escrever ali, mas conseguir acertar era outra história. Isso fez com que a garota ficasse ainda mais nervosa agora, usaria todo aquele seu nervosismo para atacar o boneco de teste, até porque ficava se lembrando de outras vezes que foi fraca, e precisou da ajuda do amigo. Adicionou o olhar, fixou no boneco de teste, e usou todo o poder que tinha, e isso chamou a atenção do instrutor. Não apenas isso causou o orgulho no seu amigo, e calor a boca dos mimadinhos de broche azul. O instrutor admitiu que ela foi a primeira a conseguir cortar tudo. Os nobres não sabia como alguém com um broche negro havia conseguido. Agora todos queriam usar a mesma espada que ela usou. Satisfeita, Bella dizia que agora poderia proteger Urian, pensava assim porque achava que o jovem era especialmente fraco. Enquanto isso, o instrutor pensava que um bastão encantado havia sido colocado no meio daquele alvo. Mesmo que eles atacassem com todas as forças, eles não poderiam ter cortado isso de forma alguma. Até porque para cortar eles precisariam fortalecer a espada com humana. Mesmo assim, aquela garota tinha feito isso inconscientemente. De fato, ela era muito talentosa. Mesmo assim, ele deveria olhar na lista e chamar o próximo. No caso, o protagonista, esse já estava com a espada em mãos. Pensava que não poderia de forma alguma usar muito do seu poder para não chamar atenção. O instrutor falava que ele deveria começar quando estivesse preparado, já que os dois chegaram juntos. Ele até colocou um pouco de perspectiva naquele jovem. No entanto, ele apenas saiu gritando e tentou encostar levemente no boneco de teste. Para todos foi um desastre total. Ele não cortou nem mesmo a metade. Era como esperado de um broche negro, e um plebeu como os outros qualquer. Todos começaram a rir. Falava que os plebeus eram fracos, porque não podia comer direito. Já o instrutor achava que o garoto não era tão talentoso comparado à amiga dele. Com isso, chamou o próximo. Depois de tudo, já vinha o teste de magia. A mulher se apresentou, falava que era a estrutura responsável pelo teste, mostrava a varinha, falava que usariam ela para acertar o alvo. Um jovem de broche azul levantou a mão, dizia que ainda não conseguia usar magia. A mulher falava que estava tudo bem, aquela varinha podia criar água mesmo, se não conseguisse controlar magia. Falava que certamente iria chamar um de cada vez e todos eles iriam atirar usando ela. Daquela vez o primeiro foi o nobre de nariz empinado. O loirinho Chris. Ele olhava para a varinha e dizia que todos deveriam ver e aprender com ele sem nenhum tipo de esforço, apenas mirou e lançou. Acertou bem no alvo e ganhou um elogio da instrutora e a admiração dos seus amigos. Com isso, a instrutora pediu para ele que voltasse para o lugar. O próximo seria o protagonista. Isso seria o ideal, ir depois de alguém tão genial assim. Ele poderia experimentar o gostinho de ser um pouquinho mais menosprezado. A estrutura pedira a ele que segurasse a varinha,
e fosse em frente, não tinha nada de especial para ensinar. Além disso, pedia Chris que entregasse de forma correta a varinha para o próximo aluno. No entanto, o jovem apenas segurou de qualquer jeito e a jogou no chão. Olhava com um olhar maldoso e falava para aquele garoto que não deveria ficar em pé quando recebesse alguma coisa de um nobre, já que ele não passava de um plebeu inferior. Isso fez com que os olhos do protagonista se irradiassem de alegria. Era exatamente aquele sentimento que ele estava esperando o tempo todo. Claro, Bella e a instrutora não gostaram nem um pouquinho da atitude de Chris. A instrutora imediatamente pediu a ele que parasse com essas coisas. Enquanto a chave pegava a varinha, o protagonista falava para a amiga que estava tudo bem. Pensava em seu íntimo que, graças àqueles babaca, tudo estava indo conforme o planejado. Ele poderia falhar, assim poderia sentir um pouquinho mais aquele doce sabor. Por isso se posicionou de qualquer jeito, segurou uma varinha de uma forma na qual pudesse ter certeza de que falharia com certeza. Olhava para o alvo com desdém, parecia que não estava vendo algo em sua frente, e sim mais um motivo para ser ridicularizado. Assim como ele prometeu, se tornaria o personagem de força oculta perfeito. De repente, a ponta da varinha começou a brilhar intensamente, e um tufão de água começou a sair. O protagonista se assustou. Não era isso que ele pretendia fazer. Não apenas ele se assustou, Bella e a instrutora também, até mesmo os outros alunos que estavam ridicularizando ele. Com isso, o protagonista olhou meio desinquieto. Agora não poderia mais ser ridicularizado. Mostrava a varinha e pensava que tinha se dado mal. Todo o empenho que o protagonista tinha colocado em se manter como um fracote poderia ter sido em vão, e tudo devido ao exame de entrada para a escola de magia. Mesmo quando ele tentava firmemente se manter no papel designado, as coisas saíram do controle. Tudo tinha saído tanto do caminho predestinado a ele que, ao lançar aquele relampejo de poder, a magia se enlouqueceu e se tornou um tufão ainda maior. Não apenas ele, mas todos que estavam à sua volta ficaram boquiabertos. Não era para isso ter acontecido de forma alguma, e agora o protagonista passava por um dos seus piores momentos. Quando olhou para a fonte de todos os seus problemas e notou que tinha usado tanta magia que chegou a quebrar a varinha mágica, isso o levou a ficar ainda mais frustrado. Ninguém podia acreditar, muito menos a melhor amiga dele, que sempre tinha visto ele como um pobre coitado. Os jovens que tinham menosprezado tanto aquela pessoa não sabiam o que pensar, ainda mais o loirinho de olhos verdes. O protagonista até tentava explicar. Tudo era culpa da ferramenta que tinha explodido. Também não sabia por que ela explodiria. Agora, as pessoas estavam achando que era por causa da mana daquele plebeu. Para tentar se justificar, o jovem dizia que não era nenhum talento seu. Talvez a ferramenta estivesse danificada desde o começo. O jovem loiro também concordava com o plebeu. De forma alguma, alguém de idade tão insignificante poderia ter destruído uma ferramenta mágica. Os outros jovens da alta sociedade concordavam com Chris. Achavam que um plebeu insignificante não tinha o dom e nem o talento para tal façanha. Até mesmo eles, que eram de alta linhagem, não tinham conseguido danificar a ferramenta ao ponto de deixá-la inutilizável. Agora, o protagonista estava profundamente agradecido a Chris, aquele jovem loiro que estava defendendo com bastante fervor a teoria de que a ferramenta estivesse quebrada, talvez por ela ser muito fraca e por ter tido tantas outras pessoas anteriormente fazendo o teste. Para o protagonista, era impossível aquela ferramenta ser tão fraquinha assim. Ela tinha quebrado após ele usar só um pouquinho de sua intensidade de poder. Daquele momento em diante, ele prometeu a si mesmo que nunca mais iria baixar a guarda novamente. Para o próximo teste, foi anunciado que 3 pessoas iriam como uma equipe para a floresta, caçariam um monstro urso mágico e colheriam seu molar. Não importaria se tivesse uma poderosa esgrima ou se tivesse muita magia. De nada serviria se não conseguisse nem enfrentar monstros. Agora era a vez daqueles estudantes provarem que eram de fato corajosos. Para o protagonista, não fazia muito sentido o último teste ser justamente caçar monstros. Vendo que ele estava meio pensativo, a jovem amiga falava que eles estavam a um passo de tornarem seus sonhos realidade. Por isso, iriam trabalhar duro e mostrar o seu melhor. Urian concordava com sua amiga e garantia que também iria dar seu melhor. Em breve, os times seriam revelados. As pessoas que emitissem a mesma cor de luz em seus broches deveriam se juntar. A primeira a se manifestar com luz foi Bella. Seu broche rapidamente ficou em um tom vermelho. O colega de equipe também tinha ficado com o broche vermelho, por isso ficariam juntos, e daquela vez, ela não poderia ficar junto com o seu melhor amigo. Cristo também achou que seria uma injustiça, já que ele estava de olho na ruivinha desde o começo. Claro, também tinha o fato de a garota ser apenas uma plebeia.
Finalmente, as coisas estavam parecendo tomar o melhor rumo para o protagonista, que não queria demonstrar de forma alguma seus poderes perto da amiga, mas também queria que os seus esforços fossem recompensados, já que ela tinha trabalhado muito para isso. Bastante confiante, a garota olhava para trás e dizia que estava indo, porém desejava sorte para o seu amigo. O problema era que o protagonista, até aquele momento, não tinha ganhado nenhuma luz. Isso, de certa forma, estava incomodando ele. Os garotos ao redor achavam que era isso que acontecia quando um plebeu queria se juntar à alta elite. Para ele, estava tudo às mil maravilhas. Queria mesmo ser ignorado pelas pessoas mais fortes. Estava sorridente ao imaginar que, se não tivesse nenhum time, iria sozinho. No entanto, mais duas pessoas chamaram por ele. Eles também não tinham cores. Era como se tivesse sido feito um time de fracassados apenas para encaixá-lo. Sendo assim, Richelle e Tian cumprimentaram o novo integrante do time, avisando que todos dariam o seu melhor. De certa forma, para ele foi até um alívio notar que tinha um time e que eles pareciam ser bem fraquinhos. As piadinhas começaram. Falavam que as cores negras e verdes deveriam mesmo ser as piores, por isso é que estavam juntos. Além disso, era a quarta vez que aquele garoto tímido tentava o teste. Todos já estavam comentando como alguém sem talento também não tinha nenhum pingo de vergonha de passar por essa humilhação pela quarta vez seguida. Todos começavam a rir. Era o que se esperava de uns plebeus. Também tinha a garota, que apesar de não ser totalmente uma plebeia, era apenas uma nobre abandonada. Por isso, era um timezinho de quinta categoria. Mas claro, para o protagonista não tinha um time melhor. Era como se o sonho dele estivesse sendo realizado aos poucos em sua frente. No entanto, notava a atmosfera complicada. Parecia que os dois estavam prestes a desistir sem nem mesmo tentar. Talvez porque todos estivessem rindo deles por ser um repetente e uma nobre abandonada, mas, para o protagonista, que era apenas um plebeu, aquilo era completamente empolgante. Por isso, tentava de toda forma se ajustar naquela equipe. Claro que ele não iria, de forma alguma, deixar passar aquela oportunidade e, com toda aquela autoestima, estava disposto a colocar aquele time para cima, até porque precisava de todos bem empolgados para seu plano dar certo. E assim que o jovem de óculos ouviu a tentativa de animar a equipe, não estava errado em imaginar que o novo integrante era alguém muito interessante. Falava que ele era confiante e aparentava estar tranquilo mesmo entre a nobreza. Mesmo um plebeu como ele gostaria de herdar aquilo. Bastante satisfeito, falava que desejava muito que o amigo fosse admitido. Falava que todos iriam se esforçar para garantir o ingresso naquela renomada academia. Enquanto o jovem era só alegria e euforia, pelo outro lado, Tien estava meio insegura. Talvez não fosse a hora certa, já que eles tinham sido maus no teste de magia e esgrima. Só quando ela falou do teste de esgrima e magia, o protagonista caiu em si e se lembrou do teste. Tinha feito o seu melhor no teste de esgrima para não passar do ponto, porém no teste de magia, as coisas não foram tão bem. Agora estava complicado. Tinha prometido para sua melhor amiga que iriam passar por tudo juntos e realizariam seus sonhos. No entanto, a única coisa em que conseguia pensar era no que sua melhor amiga poderia estar tirando de conclusão do teste. Mesmo assim, o jovem de óculos estava agora mais empoderado do que nunca. Falava que não era algo de que se orgulhava, mas sabia muito bem porque a quarta vez seria incrível. Ele poderia fracassar nos testes de magia e esgrima, porque o teste que dava mais pontos era o de caça. E é claro, se eles juntassem as forças, poderiam passar. Isso deu motivação novamente para o protagonista, e até mesmo a jovem tímida começou a ficar um pouco mais aliviada. Agora o protagonista deveria ser um pouco mais perspicaz, já que não queria decepcionar sua amiga Bella. No entanto, os monstros eram muito fortes e ele jamais poderia demonstrar seu poder na frente de outras pessoas. Fugindo assustados, os três pensavam que daquela forma não iam passar em nada. O jovem de óculos pedia à senhorita que fizesse alguma coisa, já que ela era uma nobre. Ela simplesmente se desculpava e corria juntamente com os demais. Aquele vez foi difícil, mas eles escaparam. Era muito complicado. Os monstros eram muito ferozes. O protagonista pensava que, para poder ser admitido, tinha que caçar um monstro-urso, mas não podia caçar com aqueles dois. Se estivesse sozinho, poderia caçar até mesmo sem eles, mas daquele jeito ficaria difícil. Até mesmo o jovem de óculos já estava triste. Achava que todos seriam reprovados. A garota falava que todos eles tinham suas próprias circunstâncias, mas não queria falhar naquele ano, já que era a última chance dela. Daí veio a ideia do rapaz de óculos.
Deveriam apenas pegar os molares, já que não tinha sido falado nada sobre ter que caçar o monstro. A descrição do teste era levar de volta os molares. Já que não poderiam caçar um urso inteiro porque eram fracos, então iriam levar apenas os molares. Agora os três se encheram de energia novamente. Achavam que isso seria possível. Um deles falou que, se observassem bem o monstro, o urso sempre estava com seus dentes à mostra. Bastava ouvir o plano do jovem de óculos para que eles conseguissem pegar os molares sem tirar a vida do urso. Seus olhos verdes vibravam por detrás dos óculos quando imaginava que estava com muita sorte naquele ano. Os ursos eram os monstros mais fáceis de todos os testes de caça. Falava para aquela senhorita que despejasse o pozinho por todo o corpo. No começo ela achou estranho, mas o rapaz explicou que os ursos eram extremamente sensíveis aos odores. Quando estivesse enfurecido por causa do cheiro, iriam pegar os dentes dele facilmente. Rapidamente, ela entendeu que seria uma espécie de isca. Se fosse esse o caso, era melhor torcer para tudo dar certo. O problema é que ela não era tão boa assim em correr. O jovem garantia que seu plano era infalível e que ela podia confiar, já que correr era uma coisa que deveriam fazer de uma forma ou de outra. Tentando acalmar a jovem, falava que os ursos eram assim e iriam ignorar mesmo se estivesse devorando alguém. Para isso, iria pegar o dente imediatamente antes que começasse a comer a garota. O protagonista não gostou muito e perguntava para o jovem se estava pedindo, na cara dura, para que aquela garota se sacrificasse. O jovem de óculos não entendeu o problema. Queria saber por que ele estava agindo daquela forma, já que queria ir junto com a amiga para a mesma escola. Deveria estar ciente de que alguns sacrifícios deveriam ser feitos. Falando assim, tirou o braço de imediato, mas não era esse tipo de companhia que o protagonista queria. Deveria conseguir pegar o urso e o molar dele de outra forma. O jovem de óculos falava que nunca conseguiria. Não podia fazer muita coisa, já que era de classe inferior, diferente dos nobres que nasceram com mana. E era por isso que a classe mais baixa deveria se unir. Ia ser bom se os dois pudessem ser aprovados sacrificando uma nobre. Mesmo sendo fracos, formar um time daquele seria perigoso. Falava na cara dela que ninguém iria se importar se uma nobre abandonada não voltasse. Por isso, poderiam usá-la do jeito que quisessem. Aquilo mexeu profundamente com a garota, que se lembrava das palavras que ouviu antes de sair para fazer o teste. Se ela fosse reprovada novamente, seria a vergonha da família. Todos ali chegavam a compará-la com o irmão mais velho, falando que ele era excelente. Então ela não passava de um fracasso. E quando falavam assim, chegavam até mesmo a duvidar se eles realmente eram do mesmo sangue. Ela era a vergonha da família do conde. E agora estava ali na floresta com duas pessoas, ouvindo um deles, que era um plebeu, falar que ela era apenas uma nobre abandonada que deveria ser ignorada. Porém, também arregalou os olhos quando notou que o outro rapaz, mesmo sem conhecê-la, entrou na frente e a protegeu, dizendo que uma hora ou outra sempre chegava o momento da pessoa brilhar. Por isso, não iria permitir que ele decidisse o valor de outra pessoa daquela forma tão descuidada. O jovem de óculos chegava a ranger os dentes. Por isso, decidiu que iria sacrificar os dois. Se o garoto não estivesse do lado dele, estaria contra ele. 2 sacrifícios eram melhores que um. Pedia para aqueles jovens insolentes que, já que queriam se sacrificar juntos, então que os dois morressem. Com o odor, o urso foi rapidamente atraído para aquele local, assim como o jovem tinha planejado desde o começo. A jovem, toda envolvida naquela atmosfera e coberta pelo líquido, temia por sua vida. Enquanto o protagonista, que também estava sujo da mesma forma, apenas abria um leve sorriso. Achava que agora sim era sua chance. Mesmo sem entender por que aquele garoto, que já tinha repetido 3 vezes, decidiu simplesmente agir de uma forma tão traiçoeira na 4ª vez que fazia o exame. Mesmo sem essa resposta, o jovem protagonista decidiu proteger a garota que era constantemente chamada de nobre abandonada. E era bom que ela tivesse alguém tão poderoso para defendê-la, pois o urso não aguentava mais o odor que exalava do corpo dos dois. Era forte e fazia com que ele ficasse desesperado. Por isso, o monstro abria a boca e mostrava enormes dentes caninos e molares. Estavam todos expostos, juntamente com uma enorme chama característica de seu poder. O protagonista poderia estar apavorado, assim como a garota, mas na verdade aquela era a sua chance, ainda mais quando ouviu a garota gritar. Ela olhava disfarçadamente de canto para ele enquanto pensava no que poderia fazer. Ela era fraca e ele também. Se continuassem naquele ritmo, os dois iriam perder.
Irritada, achava que ela mesma deveria dar um jeito no monstro. O problema é que, quando viu ele ranger os dentes e mostrar toda sua intenção assassina, ela paralisou. Todo aquele ódio e rancor parecia que estava destinado apenas às lembranças de quando era chamada de a vergonha da família. Impotente perante aquele momento, queria ter forças e coragem o suficiente para reagir. Por isso, se colocou na frente do jovem e fez uma espécie de barreira de vento. Gritava que ela também era uma nobre, por isso usaria um poder chamado lâmina de vento. Talvez não fosse o melhor ou o maior poder, mas era a munição que ela tinha. Estava decidida que, se fosse ser devorada, pelo menos agiria como uma nobre corajosa. Depois de lançar todo o seu poder, notou que no urso não foi feito sequer um arranhão. Com isso, o protagonista também notou que aquele monstro tinha a pele um pouco dura. A jovem dizia que pelo menos deveria tirar o monstro de perto deles. O protagonista ouvia, mas notava outras circunstâncias. Parecia que o ar estava ficando frio. A garota gritava e falava que ele poderia talvez se machucar um pouco quando pousasse. Já que ela só sabia como jogar o poder voando, ainda tinha que aprender como pousar as coisas em segurança. Mesmo assim, valeria a pena tentar. Tentando acalmá-lo, falava que era melhor fugir daquela maneira do que os dois não resistirem. O protagonista notou que foi bruscamente arremessado para cima, e enquanto a jovem fazia aquela manobra, se lembrava das palavras de apoio do rapaz para defendê-la. Com isso, parecia que estava em dívida. Agradecia por ter dado forças para ela ser um pouco mais corajosa. Agora, diante daquela monstruosidade, ela apenas esperava ter conseguido defender a única pessoa que tinha sido disposta a defendê-la. Não tendo o hábito de usar seus poderes até o limite e sabendo que era extremamente fraca, naquela oportunidade que teve de demonstrar seus poderes, foi além dos limites. Com isso, a mana chegou ao nível mínimo e ela começou a cair. Por sorte, o herói estava ali para segurá-la antes que pudesse cair totalmente no chão. Agora ele estava satisfeito. Falava que ela teve sua hora de brilhar, por isso a colocou calmamente no chão. Agora ele apenas queria saber do cara de óculos, que tinha fugido, porque não queria se envolver na confusão. Para ele, tinha sido incrível. Ele teve a capacidade de defender a jovenzinha graças à covardia do outro. Enquanto isso, aquele ser bestial achava que poderia intimidar aquela criança apenas rangendo os dentes. Achou fácil demais, porém quando começou a rosnar como se pudesse devorá-los, o jovem decidiu que era o momento certo para coletar alguns dentes. Deveria fazer isso antes que o cara de óculos voltasse. Daí queria preparar uma pegadinha para as coisas ficarem mais interessantes. Seria bom se soubesse para onde ele teria fugido, assim a pegadinha ficaria mais interessante. Enquanto isso, mais adiante na mesma floresta, o time onde a amiga do protagonista se encontrava estava percorrendo calmamente um certo ponto, até que foram parados por uma outra equipe que parecia não estar gostando de nada do que estava acontecendo. Iriam tirar aquela garota do meio dos nobres. No entanto, ela estava num grupo fenomenal. O jovem era o melhor espadachim que tinha e a garota era especialista no uso da magia. No entanto, os garotos não tinham a menor noção e nem intenção de deixar que aquele povo fugisse. Queriam que a plebeia saísse do meio dos outros para deixar as coisas mais interessantes. O jovem com a espada em punhos dizia que a única pessoa com autoridade para aprovar ou reprovar o estudante era o diretor. Agora queria saber como eles planejavam passar pelos dois e infernizar a garota. Um dos jovens falou que era fácil. Iria retirar todas aquelas pessoas de baixo nível apenas fazendo elas fracassarem. Assim, passariam a ficar no lugar ao qual eram reservadas. Depois que o jovem contou o plano dele, o rapaz com a espada parecia ter entendido. A classe inferior tinha se baseado e tornado-se um grupo. Para aquele bando de delinquentes, parecia fazer sentido, já que, para eles, os nobres eram as razões para se rebeliarem. Já que os nobres queriam que todos os de classe inferior fracassassem, eles iriam dizer mais uma vez que aquela garota não passaria por ali. Parecia que o plano deles era se assegurar de que a jovem de cabelos avermelhados ficaria do lado deles, achando que assim poderiam vencer o jovem prodígio da espada e a melhor usuária de magia da escola. Eles já tinham armado tudo. Tinham feito uma bela armadilha para que os monstros que estavam usando, como os ursos, tivessem vantagem para eliminar todos os nobres. Quanto mais falavam, parecia que o jovem entendia perfeitamente o que aquele bando queria dizer. Ele também confessou que tinha notado que o número de plebeus participando naquele ano tinha aumentado bastante. Deveria ter sido por isso. A jovem de cabelos rosa finalmente falou alguma coisa.
Falava que eles provavelmente sabiam que os monstros ursos ficavam agitados dependendo da substância. Ela, como membro da família real, deveria dizer que aquela situação era bastante infeliz. Falava que os futuros protetores do povo, os que em breve seriam estudantes da escola de magia, usavam monstros para tais propósitos. Com isso, ela pediu ao jovem prodígio Rick que capturasse todos aqueles indivíduos vivos, aqueles que usaram a última parte do exame e os atributos dos monstros para pôr em perigo seus colegas. Este seria um caso investigado pela família dela, a família real. Assim que recebeu o conselho, Rick partiu com tudo para cima daqueles delinquentes. Sendo um prodígio da espada, seria bastante difícil para qualquer um deles tentar pará-lo. Bastaram alguns movimentos bem executados para deixar todos eles bloqueados. E mesmo depois de todo aquele belo momento, usando tanta força, para Rick foi apenas mais um breve exercício de movimentação. O jovem de óculos estava cansado, mas dizia que deveriam pegar o líquido que fazia com que o urso ficasse agitado e arremessar para cima daquele. Não seria ele, o espadachim prodígio, que conseguiria sozinho lutar contra vários ursos que, depois de sentir aquele cheiro, ficariam enfurecidos. Mas o que nenhum deles esperava era que o jovem estaria rodeado por uma magia que não deixaria nenhum tipo de líquido, pó mágico ou qualquer outra contaminação sujá-lo. Mais uma vez, o jovem de óculos e olhos verdes ficou atordoado. Achava que contar o plano antecipadamente deu a eles a oportunidade de ter um contra-ataque. A pessoa por trás da magia era ela, uma especialista que pedia a todos eles para se renderem. A garota de cabelos rosa claro falava que o plano deles havia fracassado miseravelmente. Enquanto isso, a amiga do protagonista ficava pensando que, ali naquele grupo com pessoas tão poderosas, ela não podia fazer nada. Porém, aquele jovem de óculos fazia parte do grupo do herói e achava que naquele ano não iria deixar ninguém fazer dele um repetente mais uma vez. Aquela era sua primeira e única chance. Falava para os amigos que não se deixassem abater. Jamais teriam outra chance como aquela. Se fossem pegos, seria o fim para todos eles. Sacando sua espada, falava para que todos eles não desistissem. Por isso, iria tirar o líquido do próprio braço para assim arremessar naquelas pessoas. Até mesmo para seus amigos aquela atitude era estranha. A próxima vítima das mãos dele seria a garota com familiaridade com a família real. Ela não sabia que eles estavam expostos ali tão longe. Assim que o cheiro foi sentido pelos monstros, eles começaram a rosnar e apareceram atrás do outro repentinamente. Agora sim, sentia que todos eles estavam em grande apuro. Gritou para que os amigos prestassem atenção, já que tinha 4 grandes ursos monstros indo na direção deles. Ela temia como uma criança. Como eles poderiam ter alguma chance contra aquelas aberrações? Enquanto isso, os outros garotos gritavam que não seriam pegos facilmente por aqueles bandos de nobres. Para eles, se achavam que era fácil, deveriam usar o vento. Sem dúvida nenhuma, ele era um dos melhores espadachins daquela escola, ainda mais naquele período de exames. Por isso, aqueles plebeus que achavam que todos os seus fracassos eram culpa dos nobres tiveram que presenciar um nobre especialista em espada salvá-los das garras dos grandes ursos. Ela ficou paralisada enquanto ouvia Rick dizer para os garotos que não deveriam machucar a si mesmos apenas porque o plano junto deles tinha ido por água abaixo. Ele foi além e falou ainda mais. Não era porque se tratava de nobres ou plebeus. Todos ali eram cidadãos do reino. Isso fazia com que Bella notasse que aqueles nobres estavam em um nível completamente diferente. Não demorou muito e todos aqueles encrenqueiros já estavam aprisionados. Depois disso, Rick falou que tinha se lembrado de que a irmã dele estava no grupo de um dos engraçadinhos. Depois de ouvir isso, o jovem ficou satisfeito. Olhou para Bella e falava que, quanto ao irmão dela, assim como a irmã do engraçadinho, todos estavam no grupo dele. Agora os irmãos mais novos estavam abatidos e isso fazia com que ele ficasse completamente aliviado. Eles não eram nada comparados aos irmãos mais velhos. Bella, assim que ouviu aquele garoto falar isso, ficou horrorizada, ainda mais quando o rapaz continuou a falar que os ursos já deveriam estar lambendo até os ossos deles. Se tivesse sorte, poderia ser que ainda estivessem vivos. A garota de cabelos rosa claro não teve dúvida. Pediu a Rick que fosse imediatamente averiguar. Poderia existir alguns vestígios sobrando e talvez pudessem ser salvos. Ela, quando viu que Bella queria ir junto, pediu que ficasse ali. Poderia precisar de reforço. Sem compreender o que ela queria dizer, Bella queria saber por que tinha que ficar, já que o irmão mais novo dela também estava lá.
A jovem de cabelos rosa baixou os olhos e o semblante ficou triste. Falava que sabia como era ouvir que algo poderia ter acontecido com sua família. No entanto, se ela fosse, só iria atrapalhar. Ela ainda, olhando para o jovem de óculos, falava que, se as coisas tivessem acontecido do jeito que ele descreveu e eles fossem vítimas dos ursos, então o local do acidente estaria um caos completo. E se os monstros sentissem qualquer cheiro, era normal que um monte se reunisse no mesmo lugar. Talvez 10, quem sabe 20 de uma vez. Seria impossível prever o número ao certo. A jovem falava que tinha total confiança nas habilidades de Rick. Ele era suficientemente habilidoso para exterminar qualquer quantidade de ursos, mas lutar contra eles e proteger alguém seria difícil demais até mesmo para ele. Vendo que a garota ainda estava irritada, a jovem pedia para que tivesse um pouco mais de fé em Rick e continuasse ali com ela. Infelizmente para Bella, ela ainda não era tão forte para proteger Yurian de um perigo tão grande. Enquanto isso, na floresta, Ricky corria o mais rápido que podia. Já estava com sua lâmina em punho e, de longe, viu a irmã caída no chão. Mas não teve nem tempo de chegar mais perto dela, pois sentiu uma presença e teve que se distanciar, mantendo a posição de combate. Ali estava alguém, um jovem com o uniforme da academia, porém estava com o rosto coberto com um certo tipo de capacete de armadura. Para o protagonista, que estava disfarçado, era estranho. Ele esperava ver ali o cara de óculos. Rick era muito observador e notou que aquela pessoa usava um broche negro. Estava satisfeito. Parecia que tinha restado mais algum. Quando observou que a irmã estava jogada no chão e parecia estar ferida, ele ficou irritado. Não sabia como alguém tinha usado a ferido. Tirando suas próprias conclusões, foi com tudo para cima daquele jovem.